Faça um bom dia! Tudo bem com você? Tô com a minha gata aqui do lado, por isso que eu tô olhando aqui ela. Gente, hoje você já agradeceu a Deus pelo dia que você acordou? Que maravilha de dia, né? Que sol lindo! Que maravilhoso nosso Deus! Obrigada, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu viver mais uma vez, nós acordarmos. E hoje nós vamos continuar, né? Eu vou continuar falando para vocês então do relógio biológico. Lembra? Segundo a medicina tradicional, né? MTC, medicina tradicional chinesa, nosso corpo, e não é para menos, né, gente? Deus fez o nosso corpo maravilhoso. E se a gente souber observar e entender o nosso corpo, nós vamos ter mais saúde, vamos ter mais qualidade de vida, sem dúvida, né? Então, eu estava dizendo para vocês ontem que os horários que a gente tem os nossos órgãos em alta, né? Por exemplo, quando nós falamos das 5 da manhã às 7, nós sabemos que é o intestino grosso, lembra? Só voltando um pouquinho. Das 7 às 9 é o estômago e das 9 às 11 é o baço. E hoje nós vamos falar então das 11 às 13. Das 11 às 13 horas, olha que legal, é o nosso coração que está em alta. É a circulação sanguínea. Antecedendo vem o baço. Lembra que o baço ele vai transformando toda a conversão dos nossos alimentos em energia, em nutriente, que vai nutrir o sangue. Então o baço vem, faz o trabalho dele, aí vem o coração em alta para fazer o que? Fazer a nossa circulação. Lógico que o coração faz a circulação desde que você nasceu até a hora que você morrer, o seu coração vai estar lá bombando sangue. Mas tem uma hora que ele está em alta, que ele está trabalhando mais, que ele está te fazendo mais forte, mais enérgico, né? Te dando mais vontade e energia para viver. Então, é das 11 às 13. Por que então que nosso almoço não deve ser nesse horário? Porque não tem ali o estômago, por exemplo, nem o intestino para fazer a digestão. E aí nós estaríamos o quê? Atrapalhando o nosso coração de fazer o bombeamento de sangue com mais intensidade, que é nesse horário das 11 às 13. Olha que interessante, né? Então veja, então coração, circulação sanguínea, alta energia. O corpo está mais quente nesse horário também. Então, o horário melhor para almoçar, para comer, lembra? É das 13 às 15. É lógico que a maioria almoça 11 horas, que é o horário praxe, né? Aí do pessoal almoçar das 11 às 13, que às 13 normalmente volta. Mas fica a dica, se você quiser ter mais qualidade de vida, vai procurando fazer aí o seu horário de almoço que melhor lhe caiba, né? Que melhor vai fazer para o seu organismo. Que é então das 13 às 15. Por quê? Porque é a hora que o intestino delgado ele está em alta. E lembra que eu disse que a nossa boca é o nosso primeiro estômago, né, gente? Porque assim, é onde nós vamos mastigar todos os alimentos. Então, os alimentos têm que ser muito bem mastigados, porque não tem dente mais em lugar nenhum no nosso corpo. Então, veja, quanto mais eu mastigo o alimento, menos eu vou exigir do meu organismo para fazer a digestão dos alimentos, para fazer a nossa nutrição. E se eu como alimentos sem mastigar muito bem, o aproveitamento também desse alimento vai ser menor. Então muita gente fala assim, é um saco ficar mastigando. Não é? Deus te deu dente para quê? Você sair mordendo as pessoas aí? Não, te deu dente para você mastigar os alimentos. Caso contrário, você não teria dente, né? Então veja. E deu a nossa língua também, né? A língua, olha a língua, toda hora que você está falando, você está engolindo, por quê? Porque ela que dá o sabor dos nutrientes que você come, né? As suas papilas degustativas, né? Degustativas, ela que te dá o sabor, aquele hora que você põe alguma coisa na boca e fala, ai que delícia. Então é a língua que te dá esse sabor. Olha como, gente, Deus é maravilhoso, né? Quando que o homem, né? Aí tem gente que fala assim, não acredita em Deus. Prova que Deus existe. Mostra a língua aí, ó. Vê aí, só na língua você já vê que Deus existe.
Que coisa mais maravilhosa. Você põe na boca qualquer coisa, você vai sentir se é azedo, se é doce, se é amargo, se é, né? E aí tem gente que fala assim, não acredita em Deus. Você não sabe nem fazer um fio de cabelo da sua cabeça, você jamais sabe, né? Aí não tem por como negar a existência de um ser superior que nos criou, que nos fez esses seres maravilhosos. Por isso que você tem que olhar no espelho e falar assim, ó, eu te amo, sabe? Falar para você mesmo. É difícil, sabe? É difícil, eu sei que é difícil. Porque a primeira vez que eu olhei no espelho assim e falei, Débora, eu te amo, mas deu uma sensação tão estranha, né? Eu te amo, Débora. Eu te amo, fala seu nome. Você é a imagem do Criador, você é igualzinho a Deus. Deus te fez perfeita, maravilhosa. Para viver aqui nessa terra, para cumprir o seu propósito aqui nessa terra, para depois viver eternamente com Ele. Todos nós somos escolhidos. Todos nós somos escolhidos. Então, por isso que todos são escolhidos, todos são chamados. Né? Todos nós temos o nosso chamado. Mas poucos são os escolhidos, por quê? Porque poucos respondem a Deus verdadeiramente como Deus quer que responda. Ou seja, como você precisa responder a Deus para que você possa merecer a vida eterna, para viver com Ele a eternidade. Porque foi para isso que Ele nos criou, para a eternidade. Mas nós temos então que viver aqui. Nós temos dois caminhos, duas opções, né? O certo e o errado, o mal e o bem. Escolhe, pois, o bem. Porque Deus, Ele não te obriga. Olha isso, gente. Deus não te obriga. Ele te dá a livre opção. Você que vai escolher. Assim como você que vai escolher os seus alimentos que você vai comer. A saúde que você vai ter. Né? Por isso que a gente costuma dizer que cada um tem a vida que merece. Por quê? Porque Deus te deu uma vida e te fez livre. Você que vai escolher se você quer ter saúde ou não. Depende daquilo que você coloca para baixo, né? Coloca a goela abaixo. Depende daquilo que você coloca, que você bebe, que você come, que você, né, usa. E dos pensamentos que você alimenta. Porque nós não somos só corpo físico. Nós precisamos manter esse corpo físico porque ele é templo do Espírito Santo. Mas não só o corpo é que conta. Porque nós temos alma e espírito. E os nossos sentimentos vêm da nossa alma. Então, quando a alma está conectada com o espírito e o espírito conectado com o Espírito de Deus, nós então conseguimos governar sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito. Mas para isso nós temos então a livre escolha. E nós é que escolhemos aquilo que queremos comer, aquilo que queremos fazer, as amizades que queremos conservar, os ambientes que queremos frequentar. Tá? Então é nós que temos essa escolha. Deus nos fez livre, mas Ele quer todos os seus filhos. Mas para você seguir o ensinamento de Jesus, que Ele veio aqui e mostrou o caminho para nós, que Ele é o caminho, né? Não tem um caminho, porque um é artigo indefinido. Ele é o caminho, sabe? Dá para perceber isso? Na língua portuguesa nós aprendemos que o é artigo definido, masculino, né? E um é artigo indefinido, ou seja, um qualquer. Não, ele é o caminho. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Então você quer pagar o preço para ir ao Pai? Então você faça a opção de vida melhor, faça uma opção de vida saudável. Ame-se. E depois você pode amar o próximo. Porque se você não se amar também, não vai ter como você amar o próximo. Entende? Não tem como. Ame para depois você amar o próximo. Ninguém dá aquilo que não tem. Né? Então vamos continuar com o nosso relógio biológico para a gente aprender a ter mais saúde. Vamos lá então. Então das 13 às 15 é o nosso intestino. Como eu estava dizendo, né? A boca é que tritura os alimentos. Depois ela desce aqui para o esôfago e vai para o estômago. O estômago começa a fazer a digestão, gente. A digestão mesmo é feita no intestino delgado. Por isso que o nosso intestino ele tem que estar muito bem cuidado. A célula do nosso intestino, ela tem que estar muito bem cuidada. Nós temos que tomar muito cuidado com o que colocamos na nossa boca para que desça, para absorver os nutrientes. Porque tem muitos alimentos que não têm nutrientes necessários para a nossa uma boa saúde, uma boa qualidade de vida. Né? Então, veja, das 13 às 15, quem está em alta é o intestino delgado, porque é ele que vai fazer a absorção dos nutrientes.
É ele que vai fazer toda a digestão que você precisa e depois, juntamente com o baço, que vai depois distribuir esses nutrientes aí nessa, né? Segundo a medicina chinesa, o baço é que tem essa influência de levar os nutrientes para a corrente sanguínea. Olha isso que maravilha, né? Depois, olha, das 15 às 17, você já ouviu falar assim, vamos tomar um chazinho da tarde? Por que um chazinho da tarde? Porque das 15 às 17 e depois das 17 até as 19, então nesse período das 15 às 17 é a bexiga que está em alta, né? E das 17 às 19 é o rim. Então bexiga e rim. Bexiga e rim nós nutrimos ele muito bem com o quê? Com líquido. Líquido. Por isso nós falamos chá da tarde. Não que você não deva beber líquido, nós temos que beber, né, o dia todo. Nós temos que beber, pelo menos aí, né, dependendo de quanto você pesa, né, é uma média por quilo, você tem que beber no mínimo 2 litros de água por dia. E é lógico que dependendo do seu peso, você vai ter que beber mais litros de água, 3 ou 4 até. Mas dependendo, você vai beber menos. Mas no mínimo 2 litros nós precisamos beber. Para ter uma boa hidratação do nosso corpo. Para pensar. Nós somos, assim como o universo, olha que lindo, nós somos 70% do nosso organismo, 70 a 75% é líquido. E se é líquido, e qualquer dia desse eu vou falar sobre a água também, a influência da água, as palavras que nós falamos, que nós proferimos para nós mesmos, o poder que tem isso, gente, as palavras proferidas, que Deus fez o mundo com a palavra. E haja luz. E façamos tudo com a palavra. Ele fez. Então a palavra tem muito poder. Então tem que tomar muito cuidado com as palavras que nós falamos. As palavras de bênção, as palavras de maldição na nossa vida. Porque as palavras, eu vou contar para vocês depois. Vou falar fazer um vídeo só sobre a importância da água e o que nós fazemos com a água do nosso corpo. Como que a interferência que tem a nossa água do corpo com as palavras que a gente fala para os outros e para nós mesmos, né? Então, nosso corpo é mais água do que o resto, né? Do que carne e osso. Nós somos água. Então, nós precisamos nutrir muito bem o nosso corpo durante o dia todo. Mas quando a bexiga e o rim estão em alta, então é nesse horário. A bexiga das 15 às 17, né? É a bexiga, é a restauração da energia, e ela libera também os líquidos desnecessários, aquilo que o corpo já está colocando para fora, né? E é também, muitas vezes, eu prefiro esse horário também, que é um horário do estudo, horário de trabalho, que dá mais, assim, ênfase, né? Que você tem mais sucesso. Lógico que vai muito da pessoa, né? Muitas vezes a pessoa fala, nossa, eu sou melhor de manhã, outra é melhor à tarde, enfim. Mas esse horário das 15 às 17 é estudo e trabalho também. Então, além da restauração da energia. E das 17 às 19, veja, é o rim. Então, o que o rim faz? O armazenamento de nutrientes e a formação de medula óssea. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Armazenamento dos nutrientes e formação da medula óssea é a função do rim. E é o horário o quê? Do jantar. Se você jantar, de preferência, jante até às 18 e no máximo 19 horas. Por quê? Porque das 19 horas para cima, depois de 19, 20, 21, nós não temos nenhum órgão que faz a digestão. Então, o que vai acontecer se você jantar, por exemplo, 8 horas, 9 horas da noite? O que vai acontecer? Vai acontecer que seu corpo não tem como digerir esses alimentos. Automaticamente, o que vai acontecer? Seu corpo vai adicionar esses alimentos e ele vai fazer o que você fique cada vez mais inchado, né? Adquira mais líquido e adquira mais tecido adiposo, ou seja, gordura. Então, se você está aí querendo fazer uma dieta, se você fizer aquele horário de manhã, tomar o café de manhã entre 7 e 9 horas, e depois você comer, né, médio no almoço,
E depois, se você ou não jantar, ou jantar até as 18 horas e não comer mais nada, depois você vai perder peso, que você vai falar assim, eu não acredito que só isso fez eu emagrecer. Faz. Porque a comida à noite é o que mais te incha, ou seja, para não falar que engorda, a gente fala incha, porque é um inchaço, né? A gordura nada mais é do que uma inflamação. Você não precisa ter gordura, você precisa ter o necessário para quê? Para você conseguir ter a sua energia básica do dia a dia. Então você não precisa ter mais energia, porque tudo que é gordura, né? Ele vai transformar em energia. Mas se você comeu demais, é a única coisa que o corpo não expele. Se você, por exemplo, tomar vitamina C com excesso, o corpo vai expelir. Ele usa aquilo que ele precisa e expele o resto, ou seja, põe para fora. Você elimina nas fezes, no xixi, você elimina. Mas a energia que você come, não, ele não elimina. Porque o que nós precisamos muito e mais é de energia. Porque você precisa de energia para falar, para pensar, para correr, para conversar, para andar. Nós precisamos de energia, veja, para trabalhar. Então o corpo ele não vai eliminar energia. E quando ele tem energia demais, o que ele faz? Ele vai se adicionando aonde? No nosso tecido adiposo, que é na nossa pele, ou nas nossas vísceras, ou seja, nas nossas... Tá vindo uma aranha aqui, peraí que eu vou tirar a aranha daqui. É que eu estou num lugar diferente hoje, vocês viram, né? E é no meio do mato mesmo, olha que lindo lá fora. Deixa eu tirar a aranha daqui. Vai. Pronto, a aranhinha pra fora. Até uma aranhinha veio hoje aqui, né? Então tá. Então, como eu estava dizendo, a energia o nosso corpo não coloca para fora. Tudo aquilo que a gente come, que se transforma em energia, ou seja, ele não elimina, ele vai adicionar nas nossas vísceras, nos nossos órgãos e no nosso tecido adiposo, principalmente, né? A gente vê nas pernas, nos braços, na barriga, ele vai se acumulando e aí se forma naquela chamada gordura que eu preciso eliminar, que eu quero eliminar, que eu quero perder peso. Então nós temos que queimar essa gordura. Então, para queimar essa gordura, lógico, nós temos que fazer muito exercício físico, uma alimentação adequada. A partir do momento que você começa a ter uma alimentação adequada, você comer menos, né? Menos a gordura que o corpo vai transformar em gordura, o corpo vai usar aquela que você tem guardada, reservada, né? Então, porque essa é uma reserva que o corpo faz, né? Ele chama como reserva. E aí, quando você, por exemplo, começa a se alimentar melhor, ou começa a fazer jejum, né? Jejum é muito bom, gente, jejum é muito bom, né? É bom para você, e é bom também para você ficar mais, mostrar para você mesmo que você domina, tem autodomínio sobre o seu corpo, e aí você vai estar mais em contato também com a essência que nos fez, que é Deus, que é a natureza que nós temos, né? Que Deus fez, que nós e a natureza somos um todo. Nós não fazemos parte da natureza, nós somos um todo. Se a natureza está em desequilíbrio, eu também estou em desequilíbrio, né? Então percebe? Então veja, quanto mais eu me alimentar corretamente, mais energia eu vou gastar daquele que o corpo tem reservado. Porque se eu não estiver comendo muitas coisas que vai me deixar inchado, né? Principalmente a farinha, os refinados, que vai causar esse inchaço em mim, então eu vou eliminando esse inchaço e vou automaticamente emagrecendo. Depois então veja o horário legal para jantar é até 18 horas de preferência. E se depois você fizer aquele horário cedo de manhã, né? Que o melhor alimento da café da manhã é das 7 às 9, o que vai acontecer? Você automaticamente fez 12 horas de jejum. Esse é o jejum intermitente que a gente chama. Faça esse jejum que é maravilhoso. Gente, amanhã eu vou terminar de falar os outros horários, porque já deu 19 minutos do nosso vídeo. E eu não quero que vocês deixem de ouvir o vídeo até o final. Então não vamos fazer muito grande, tá bom? Fica com Deus, um beijão no seu coração. E amanhã a gente continua com o nosso relógio biológico.